Bom dia a todos. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar o processo de garantia da qualidade do modelo de referência MPS-BR Software nível F. Bom, começamos então pela definição de qualidade. Essa definição é bem antiga, da I3E. O I3E define que qualidade é o grau no qual um sistema ou componente ou processo satisfaz os requisitos especificados e as necessidades e expectativas do cliente ou usuário. Então, quando a gente fala em qualidade de software ou qualidade de qualquer outra dimensão, de qualquer outra coisa, a qualidade está intrinsecamente ligada à definição de qualidade, tá? Então, normalmente nós medimos a qualidade de algo em relação ao que foi estabelecido como um nível de qualidade dessa coisa, tá? Especificamente, o processo de garantia da qualidade ele envolve um conjunto de atividades voltadas para avaliar duas coisas específicas: o processo pelo qual os produtos são desenvolvidos ou manufaturados, tá? Então, nós avaliamos sempre a qualidade do processo e qualidade do produto. Visando o quê? Visando fornecer uma confiança necessária de que esses, né, ou seja, o processo e os produtos estejam em conformidade com os requisitos técnicos especificados. Então, a análise de qualidade ela não é uma análise não é uma análise pessoal, né? Normalmente a análise de qualidade ela é uma avaliação objetiva baseada num conjunto de critérios que foram definidos para avaliar os requisitos técnicos que foram especificados anteriormente, tá? A garantia da qualidade, então, como eu já destaquei, ela engloba a qualidade do produto, que envolve da, uma análise da conformidade dos produtos de trabalho gerados no decorrer do ciclo de vida com os padrões, procedimentos e descrições definidos. Definidos onde? Definidos nos templates desses produtos de trabalho, definidos no processo que determina como esses produtos de trabalho vão ser realizados, tá? E a qualidade do processo envolve a análise da conformidade dos processos também com os padrões, procedimentos e descrições definidos. No contexto dessa disciplina, nós estamos desenvolvendo um processo de desenvolvimento de software composto por todos os processos do modelo de referência MPS-BR. Por exemplo, nós já desenvolvemos um ciclo de vida para o desenvolvimento de software. Nesse ciclo de vida, nós definimos atividades compostas de entradas, saídas, responsáveis pela sua execução e a descrição dessas atividades para os processos de gerência de requisitos, gerência de projetos, gerência de portfólio, gerência de configuração, e agora nós vamos definir o processo que vai avaliar todos os produtos de trabalho ou os principais produtos de trabalho gerados durante todo esse ciclo de vida, assim como todos os processos durante todo o ciclo de vida. Tá? A garantia da qualidade ela atua então sobre esses padrões, procedimentos e descrições que nós estamos fazendo como atividade dentro da disciplina. A garantia da qualidade ela necessita avaliar objetivamente, ou seja, avaliar os processos e produtos de trabalho objetivamente com base em critérios estabelecidos. Tá? Não é só fazer uma avaliação pessoal do que está sendo auditado. Então, as pessoas envolvidas na garantia da qualidade elas devem ter autoridade e autonomia organizacional. Tá? Isso implica numa independência dessas pessoas, tá? A independência das pessoas diretamente responsáveis pelo desenvolvimento do produto de software, pela execução do processo. Ou seja, a pessoa que está desenvolvendo algum artefato, que é membro de uma equipe de projeto, que está desenvolvendo atividades do projeto, ela não pode avaliar o que ela produziu. Tá? Então, isso implica no fato de que quem está fazendo a garantia da qualidade precisa ser uma pessoa externa ao projeto, ou em alguns casos já existem algumas empresas que terceirizam o papel de garantia da qualidade. Isso é importante para dar autonomia para a pessoa, para o SQA, tá? Para o Software Quality Assurance. SQA é o nome dado para a pessoa que executa o papel, que executa as auditorias sobre os produtos de trabalho, sobre os processos dos projetos em execução. Então, o propósito do processo de garantia da qualidade é assegurar que os produtos de trabalho
e a execução dos processos estão em conformidade com os planos e recursos pré-definidos. Eu considero o processo de garantia da qualidade um processo bem tranquilo de ser executado, bem fácil de ser implementado numa empresa, depois que você já definiu o processo, já determinou quais são os produtos de trabalho, já avaliou quais são os produtos de trabalho mais importantes, tá? É um processo fácil de ser executado, é uma tarefa difícil de ser executada. A pessoa que é responsável pela garantia da qualidade tem uma responsabilidade grande, porque ela tem a responsabilidade de apontar as falhas na execução do processo, e normalmente o ser humano ele é meio avesso à mudança, ele se preocupa e às vezes entende como ofensivo quando você diz que algo está errado no processo de desenvolvimento dele, num artefato que ele produziu, tá? Então é um processo fácil de ser implementado, exige grande responsabilidade e é muito importante para a empresa. Ter um processo que não é executado não quer dizer nada. Agora, ter um processo que é executado conforme o que foi especificado é algo bem importante. Durante a execução do processo de garantia da qualidade, pode surgir a necessidade de fazer melhorias em todos os processos. Tá? Essas melhorias precisam ser registradas para posteriormente ser avaliadas pelo grupo de melhoria de processo, o SEPG. Então vamos aos resultados esperados. Antes dos resultados esperados, vamos discutir rapidamente os objetivos do processo de garantia da qualidade. Então, os objetivos são avaliar objetivamente os processos executados, os produtos de trabalho e serviços em relação à descrição de processos aplicáveis, padrões e procedimentos, identificar e documentar itens de não conformidade, prover feedback para a equipe do projeto e para os gerentes com o resultado das atividades de garantia da qualidade, ou seja, dizer se as coisas estão andando conforme foi planejado ou não, e assegurar que as não conformidades foram devidamente registradas, corrigidas, né, através da execução de ações corretivas. Quando realizar a garantia da qualidade? A garantia da qualidade ela é um processo de apoio. E a exemplo de outros processos de apoio, como gerência de configuração, monitoramento, controle, medição e análise, ela deve estar integrada ao projeto durante toda a sua execução, ou seja, a garantia da qualidade ela é executada durante todo o ciclo de vida de desenvolvimento de software. É importante que a garantia da qualidade seja executada antes dos produtos de trabalho serem entregues aos clientes internos ou externos ao projeto. Tá? Ou seja, sempre que alguém for utilizar um determinado artefato para produzir outro artefato, é importante que esse primeiro artefato tenha passado por um processo de garantia da qualidade, que ele tenha sido auditado e revisado. Tá? Clientes internos são aqueles que fazem uso de um determinado produto de trabalho para criar novos produtos de trabalho. Tá? Um exemplo aqui de realizar uma auditoria, né, de realizar a garantia da qualidade antes do produto de trabalho ser entregue, é esse aqui. Um analista de teste utiliza o documento de requisitos para construir os seus casos de teste. Então, nesse caso, é importante que o documento de requisitos seja auditado antes dele ser encaminhado para o analista de teste desenvolver os casos de teste. A garantia da qualidade ela deve ser realizada também progressivamente, de acordo com que os produtos de trabalho e processos são gerados ou executados. Tá? E a garantia da qualidade deve ter interseção com todos os processos da empresa através do resultado de atributo processo 10, que diz que a aderência dos processos executados às descrições de processos, padrões e procedimentos deve ser avaliada objetivamente e as não conformidades devem ser tratadas. Tá? É importante, quando uma empresa está começando a executar a garantia da qualidade, está começando a executar, na verdade, um novo processo de desenvolvimento, que ela tente auditar o máximo de processos e produtos de trabalho possíveis. Mas, depois de algum tempo, também é importante que você analise quais os produtos de trabalho mais importantes da sua empresa, quais os processos mais importantes e avalie e faça auditoria nos produtos de trabalho que agregam mais valor para a empresa, nas partes do processo que agregam mais valor para a empresa como um todo, para tornar o processo de garantia da qualidade menos oneroso e menos burocrático possíveis.
Bom, então nós vamos ao primeiro resultado esperado. O primeiro resultado esperado diz que a aderência dos produtos de trabalho aos padrões, procedimentos e requisitos aplicáveis é avaliada objetivamente antes dos produtos serem entregues ao cliente e em marcos pré-definidos ao longo do ciclo de vida do projeto. Perceba que esse resultado diz respeito aos produtos de trabalho, tá, pessoal? O próximo resultado vai ser idêntico, mas vai mudar aqui produto de trabalho, nós vamos colocar processos. Então, primeiramente, deve-se selecionar os produtos de trabalho que serão avaliados, ou seja, deve-se levar em consideração a importância do documento selecionado e o valor agregado desse documento para o projeto como um todo. Tá? Então, isso aqui já seria uma segunda fase que eu falei para vocês, na qual a gente tenta tornar o processo de garantia da qualidade menos burocrático e menos oneroso para a empresa. Tá? Selecionar os produtos de trabalho de todos os processos, incluindo processos de apoio. Tá? Então, aqui eu estou dizendo que a gente não pode limitar os produtos de trabalho apenas às fases do ciclo de vida normal. Aqui eu preciso pegar produtos de trabalho também dos processos de apoio da organização e definir quais produtos de trabalho serão auditados no início do projeto, para que todos tenham ciência disso e concordem com a seleção. Isso normalmente é feito através da elaboração de um plano de garantia da qualidade. Tá? Então, esse plano de garantia da qualidade ele é feito na fase de planejamento e ele é compartilhado com os interessados. Então, todo mundo sabe quais artefatos serão auditados e quando eles serão auditados, quando foi planejado, quem vai auditar, etc. Definir os marcos que serão utilizados para realizar as auditorias dos produtos de trabalho. Então, quando um produto de trabalho não é avaliado logo após o desenvolvimento dele, ou se eventualmente um produto de trabalho for utilizado só numa outra fase do ciclo de vida, é importante definir alguns marcos para que sejam realizadas auditorias. Esses marcos normalmente são o final da fase do ciclo de vida. Tá? É importante que você realize essa auditoria antes de fechar a baseline de gerência de configuração. Porque qualquer problema que você identificar que gerar uma ação corretiva e que necessariamente vai gerar uma alteração em algum item de configuração do seu projeto, você não vai precisar ficar solicitando alteração para o comitê de gerência de configuração. Então, essa é uma dica importante. Faça as auditorias dos produtos de trabalho no final da fase do ciclo de vida, mas antes de se gerar a baseline de alguma determinada fase do ciclo de vida dentro do contexto de gerência de configuração. E elaborar um plano de garantia da qualidade que indique quais artefatos serão avaliados, quando serão avaliados e por quem. Okay? Por fim, é importante realizar uma avaliação objetiva. Pode-se utilizar checklists, questionários, ferramentas automatizadas de verificação, mas deve-se atentar a qualquer alteração ocorrida nos padrões, procedimentos e processos para que os checklists sejam atualizados. Tá? Ou seja, se eu mudei alguma coisa no meu processo, no meu procedimento, a gente tem que verificar se esse checklist continua válido para esse produto de trabalho. Relembrando que é uma avaliação objetiva, supondo que eu tive uma reunião de gerência de requisitos, o analista de requisitos produziu o documento de requisitos e agora alguém precisa revisar esse documento de requisitos. Supondo que existe uma equipe técnica para revisar esse documento de requisitos, essa equipe técnica vai revisar esse documento de requisitos com base em um checklist de requisitos. Tá? Então, isso é uma avaliação objetiva, quando eu utilizo um conjunto de critérios estabelecidos para fazer a avaliação. Isso permite que, se pessoas diferentes avaliarem um determinado artefato utilizando um conjunto de critérios objetivos, os resultados tendem a ser muito próximos. Tá? Então, essa equipe utiliza o checklist para avaliar o documento de requisitos. Gera um relatório de não conformidades que vai ser repassado ao analista e o analista vai atualizar o documento de requisitos. É dentro desse contexto que a avaliação objetiva está inserida. Então, nós vamos encerrar essa primeira aula com o primeiro resultado esperado. Na próxima aula, a gente finaliza todos os outros resultados esperados de garantia da qualidade, tendo em vista que o processo de garantia da qualidade tem apenas 4 resultados esperados. É bem tranquilo de ser executado, ok? Um abraço e até logo.